Shalom Aleichem, irmãos, um prazer grande ter nossos visitantes, amigos, familiares do Bruno e da Andresa conosco nesta manhã de Shabat, nesta Parashá, e eu supliquei, a Parashá é Vaetzrano, eu supliquei, Deuteronômio 3, do versículo 23 até o capítulo 7, no versículo 11 do Deuteronômio. Nós iremos então dar antes disso vamos orar, para darmos uma olhadinha na Parashá nesta manhã. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por esse Shabat de consolo, Shabat de conforto ao nosso coração, que é o Shabat Nahamu. Nós te louvamos e te bendizemos pela tua misericórdia e bondade conosco, quando estamos diante da tua presença, fazendo o Bat Mitzvah da Sofia, Pai, juntamente com seus familiares, com seus pais. Nos alegramos na tua presença, porque podemos, ó Pai, nos expor a ti e a tua palavra, juntamente com a tua filha. Dá-nos a tua bênção e seja conosco nesta manhã, com todos os nossos irmãos que estão conosco na internet, todos que aqui estão presentes, quer sejam irmãos aqui da congregação, quer sejam familiares que aqui estão, quer sejam visitantes, que cada um de nós recebam a bênção que tu tens preparado para nós neste Shabat, em nome de Yeshua, o nosso Mashiach. Esse Shabat é chamado Shabat Nahamu, Shabat do conforto e do consolo. E nós então estamos em Deuteronômio no capítulo 3, vamos lá comigo no livro do Deuteronômio, no capítulo 3, para nós darmos uma olhadinha aqui do versículo 23 ao versículo 29 do Deuteronômio. Também nessa ocasião pedi ao Eterno, dizendo: Eterno Elohim, já começou a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão. Pois que Elohim há nos céus e na terra que possa realizar obras e feitos poderosos como os teus. Versículo 25. Rogo-te que me deixes passar, para que veja esta boa terra que está do outro lado do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Eterno indignou-se muito contra mim por vossa causa, e não me atendeu. Pelo contrário, disse-me: basta, não me fales mais a esse respeito. Sobe ao cume do Pisga, levanta os olhos para o ocidente, para o norte, para o sul, para o oriente, e vê com os teus próprios olhos, porque não atravessarás este Jordão. Dá ordens a Josué, encoraja-o e fortalece-o, pois ele quem passará à frente deste povo e fará possuir a terra que tu apenas verás. Assim ficamos no vale, defronte de Bet-peor. Seria um privilégio grande para Moisés ter a sua vida e seus ossos ali na terra de Israel. Não, ele sobe ao monte, Elohim não permitiu que ele entrasse à terra, que nem seus ossos, como foi o de José, até a terra de Canaã foi permitido. Mas o interessante é que Moisés, você não encontra na Bíblia nem Yeshua, Jesus o Messias, nem Moisés lamentando esta questão. Moisés faz mais um pedido, mas Elohim não permite. Não há, eu quero que você vá comigo em Isaías capítulo 40, por favor, que você vai ver na nossa Haftará, no versículo 10, o que diz a nossa Haftará. Versículo 10, não há uma lamentação de uma alma ferida, porque não conquistou aquilo que desejava. Que ninguém mais que Moisés desejava entrar e estar na terra que ele tanto lutou. Elohim não permite. Mas não há da parte dele nenhuma alma ferida, caída, porque Elohim não permite. Pelo menos nós não encontramos na palavra do Eterno, não. Olha em Isaías 40, versículo 10. O Eterno Elohim virá com poder e o seu braço dominará. O seu galardão vem com ele e o seu salário diante da sua face. Ele está falando que ele dará a cada um
Ele dará a cada um conforme aquilo que lhe aprouver. Ele é que contrata o trabalhador. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem contrata é Ele. Aqui nós temos, o Eterno virá com poder, a fim de julgar as nossas ações e nos abençoar. A parte B do versículo, o seu galardão vem com ele e o seu salário diante da sua face. Sua recompensa está com ele. Os obreiros fiéis não perderão o salário. Vou repetir, os obreiros fiéis não perderão o salário. Veja comigo aqui em Isaías 62, o mesmo livro, versículo 11, Isaías 62, versículo 11, você que verá aqui que, olha o versículo 11 de Isaías 62, o Eterno proclamou até as extremidades da terra. Dizei à filha de Sião, vê, a tua salvação vem. Vê, com ele vem o seu galardão e a sua obra diante dele. Ele trará recompensa. Isso que significa o nome Issacar. Homem, sacar, salário. Se você quiser compreender isso muito bem, você tem que ir em Mateus capítulo 20, que Yeshua ali contrata os trabalhadores para trabalharem na sua vinha. Volta em Isaías 40. Mas Israel está insatisfeito, diz o profeta. Israel está insatisfeito. Lembre que quem contrata o trabalhador é ele, é isso que a nossa paraxá está falando. Olha como é que eu vou te mostrar que Israel está insatisfeito. Versículo 27. Porque dizes, ó Jacó, e tu reclamas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Eterno e minha causa passa despercebida ao meu Elohim? Não sabes? Não ouvistes? O Eterno é o Eterno Elohim, o Criador dos fins da terra. Ele não se cansa nem se fatiga. Não há quem esquadrinhe o seu entendimento. Ele dá força ao cansado, multiplica o poder a que não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansam e se fatigam. Os jovens tropeçam e caem. Mas os que esperam no Eterno renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Por quê? Esse é o trabalhador contratado, que está em Mateus capítulo 20, trabalhador contratado. Você vê que aqui no versículo 11 ele diz, aqui em Isaías 40, no versículo 10 ele diz, o Eterno Elohim virá com poder, o seu braço dominará, o seu galardão vem com ele, a recompensa para cada um que trabalha na obra. E o seu salário diante da sua face vem com ele. O galardão será para todos aqueles que confiam nele. Porém, Israel não se encontrava em uma submissa e humilde súplica. Por isso que o profeta vem dizendo, por que dizes, ó Jacó? E tu reclamas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Eterno, a minha causa passa despercebida ao meu Deus. Isaías percebe sutilmente o coração de Israel revelado pelo Espírito Santo. E ele está dizendo que Israel não é submisso e nem humilde à súplica. Isaías diz que Israel encontrava-se em suplício, reclamando, ou seja, castigando-se e torturando-se com palavras inúteis, assim que nós vivemos, castigando-nos e declarando-nos com palavras inúteis. Irmãos, existe uma questão aqui que Moisés poderia ter se aborrecido com Elohim por causa do trabalho, dele não entrar à terra, mas ele não o faz. Ele era um homem sábio e onde tinha sua alma tratada, e não a sua alma morta.
Moisés não se isola. Moisés não se isola de aborrecimento ou de constrangimento com Elohim, ou com qualquer irmão, ou com quem quer que seja. Israel não se isola. Tem uma capixaba chamada Maísa Matarazzo, que ela recebeu esse nome depois. Ela é capixaba, da família Monjardim do Espírito Santo. E essa mulher, ela se isolou tanto, que ela chegou à morte, devido ao seu isolamento. E ela cantou uma música que fez o maior sucesso no seu disco, e depois acho que ela não compõe mais, depois do nome dessa canção de Maísa. Maísa Matarazzo, porque depois ela se casa com um dos Matarazzos, família riquíssima de São Paulo. Mas Maísa não consegue sair da sua depressão e do seu estado de isolamento que leva à morte. Que leva à morte. Muitas vezes nós nos isolamos. Todo isolamento, tem isolamento permitido, isolamento não autorizado pela Bíblia. Nós temos que conhecer isso. Maísa cantou: meu mundo caiu e me fez ficar assim. Não é assim? Aqui, ó, você conseguiu. E agora diz que não tem pena de mim. Quem conseguiu? O eu dela, a vontade dela, uma alma não tratada, não redimida pela palavra de Deus, não curada. Ela entra em profunda depressão. Não foi assim que aconteceu com Yeshua, com Jesus, o nosso Messias, quando ele disse: se for possível, passa de mim esse cálice. Devido às dificuldades e à luta e os sofrimentos, não foi assim com Moisés, quando foi-lhe negado entrar à terra. Não foi assim. Não foi assim. Isolar significa separar uma coisa dos objetos vizinhos. Afastar alguém, por alguém afastado de outros homens. Há isolamentos na Bíblia que são necessários. Que a Torá diz que eles são necessários segundo a Torá. Lá no Levítico capítulo 13, vai lá comigo, por favor. No Levítico capítulo 13, o livro dos sacerdotes, o livro que vem trazendo o código de santidade no capítulo 13, olha aqui, que isolamento é permitido. Por causa da lepra, de uma enfermidade espiritual contagiosa, a Bíblia autoriza o isolamento e exige o isolamento. Olha bem, disse o Eterno a Moisés e Arão: quando o homem tiver na pele uma inchação ou pústula ou mancha lustrosa, com aparência de praga de lepra, será levado ao sacerdote Arão e um de seus filhos, e o sacerdote o examinará. Agora vou pular para o versículo 4 para eu ganhar tempo. Se a mancha lustrosa na pele for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote isolará durante 7 dias o que tem a praga. Ao 7º dia o sacerdote examinará. E se ao seu parecer a praga não mudou e não se estendeu na sua pele, então o sacerdote o isolará por outros 7 dias. Esse é o isolamento exigido pela Torá para que não haja contaminação. Por que a doença aqui é espiritual? Porque não está se levando o doente ao médico, mas ao sacerdote. O segundo isolamento permitido pela Torá foi quando Miriam, no capítulo 12 do livro dos Números, Miriam fica leprosa e atrapalha o caminhar de Israel. E ela então é isolada durante 7 dias, até que ela volte e se una ao arraial. Isolar para fornecer aprendizagem. 40 anos de Israel no deserto para lhe fornecer aprendizagem para a vida. Vamos ver? Números capítulo 14. Para lhe fornecer aprendizagem para a vida. Esses são os isolamentos autorizados pela Bíblia.
Versículo 26 a 39. Depois disse o Eterno a Moisés e a Arão: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as queixas desses murmuradores, filhos de Israel. E dize-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Eterno, como falasse aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos que de vós foram contados no recenseamento, de 20 anos para cima, e que murmuraram contra mim. Não entrareis nesta terra, a respeito da qual eu levanto a mão, jurei de nela vos fazer habitar, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, os quais dizeis que seriam levados como presa, eu os introduzirei nela, e eles conhecerão a terra que desprezastes. Quanto a vós, porém, os vossos cadáveres cairão neste deserto. Vossos filhos serão pastores neste deserto, durante 40 anos, sofrendo por causa das vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam no deserto, segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu desagrado. Maísa não teve essa oportunidade. Ela não quis esta oportunidade. Melhor, eu vou consertar, ela não quis esta oportunidade. Ela morre num acidente de carro terrível, por causa deste isolamento que ela criou, por causa de sua alma não tratada. Então, aquela geração ficou no deserto, para aprendizagem para a vida. Aprendizagem para a vida. É por isso que nós estamos cantando o Salmo 90. Para que nós saibamos contar os nossos dias, para que encontremos corações, para que achemos, busquemos, tenhamos um coração de sabedoria. De sabedoria. A mão de Adonai estava contra eles, diz o Deuteronômio, para exterminá-los, para desaparecer com eles. Mas a misericórdia de Adonai, que não tem fim, que é elástica, que nós nem conhecemos, o tamanho dessa misericórdia, preservou a vida dos filhos, para que os filhos entrassem, porque eles se tornaram pastores na terra durante 40 anos. O Deuteronômio fala que passaram-se 38 anos, até o desaparecimento de todo o ciclo de vida daquela geração. Que vez eu encostei aqui. Voltou. Esse isolamento é autorizado pela Torá. Para que todos os homens de guerra, quando todos os homens de guerra, diz o Deuteronômio, vão lá comigo, por favor. Deuteronômio no capítulo 2. Olha para você ver comigo. Versículo 14 a 16. Temos que dar uma olhada aqui. De 14 a 16. Os dias que caminhamos desde Cádiz Barneia até que passamos o ribeiro de Zered, foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu do meio do acampamento, como o Eterno lhe jurara. A mão do Eterno esteve contra eles para os eliminar do meio do acampamento até a sua completa extinção. Ora, quando todos os homens de guerra se extinguiram do seio do acampamento do povo, pela morte, até que saísse toda aquela desobediência do coração, do espírito e dos atos. E aquela nova geração, então, pudesse adentrar a terra. É isso que a Torá nos ensina, até que toda aquela geração pudesse entrar à terra. Esse isolamento é necessário por conta disso. Agora, versículo 24 e 25. Levantai-vos, parti, passai o ribeiro de Amon, vê na tua mão, entreguei Seom, o amorreu, rei de Esbom, e a sua terra, começa a conquistá-la e contende com eles em combate.
Na época de Moisés, os reinos amorreus resistem vitoriosamente à invasão de Moabe e Amon e às vezes atacam Israel. Agora, eles atacam Moisés. Agora, nesse capítulo 2 aqui, eles não vão resistir a Israel. Por que eles não vão resistir a Israel? Porque aqueles homens desobedientes se foram. Foi retirado do seio dos jovens toda desobediência. Toda desobediência. O isolamento necessário para a purificação. Paulo escreve no capítulo 1 de Gálatas, do versículo 1, ele vem falando do isolamento de 3 anos na Galácia, por necessidade, para que saísse dele todo o excesso de tradição judaica. Assim também os cristãos. Precisa sair do coração todo o excesso de cristianismo. Do contrário, irmãos. Do contrário, é difícil um relacionamento com Adonai. Isolar-se mentalmente do meio para que você possa refletir. É isso que Paulo fez, o perseguidor da igreja do Mashiach, porque cheio de conhecimento da lei, mas sem o Espírito. Sem o Espírito. Ele precisava fazer uma abstração do Espírito. O que é a abstração do Espírito, irmãos? Aquele que se isola de uma noção para negligenciar um outro mal que está dentro dele. Ele se isola. Que ele havia assimilado sobre ele sem a noção do Espírito. Ele tem que fazer abstração de ideias quiméricas. É muito saudável. Um isolamento permitido por Elohim. Mas ele é temporário. Ele é temporário. Ele é temporário. E você não sai dele. Se não for por ordem de Elohim e tirado por Elohim de lá. Isolamento é um mal terrível. Terrível. Por isso que Paulo escrevendo, não estou me lembrando onde está, nós não somos daqueles que deixam de congregar-se. Fazer abstração de ideias quiméricas desvinculadas da realidade é uma necessidade. Hebreus 10. Obrigada, meu irmão. Hebreus 10. O resultado dessa operação de abstração, uma operação do Espírito, brancura, facinho de aprender. Purificação, brancura, purificação. O isolamento prejudicial, qual é? O de Maísa, prejudicial. Estou te dando um exemplo fresquinho. Maísa. Carnal, ele está também ligado ao falso profeta. É isso que diz Provérbios capítulo 18. O que vive isolado busca seu próprio desejo. Insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Aquele que se isola, nesse isolamento prejudicial, porque às vezes alguém negou alguma coisa a ele, ou porque mesmo que Elohim o tenha corrigido, não aceita a correção. Teve um dia aqui, Beatriz, que o Espírito se levantou, nós vamos cantar a música hoje, por isso que eu vou ser rápida. Com a música hebraica chamada Hakatá. A congregação já dançou, já cantou, já dançou, cantou. Não aprendeu. Minha alma está ferida, Adonai. Uma alma ferida, irmãos. Ela traz toda a catástrofe sobre você. O Espírito tomou alguém aqui. E o Eterno falou, falarei a quem? A meninos desmamados, a crianças que não querem aprender. Ele não pode falar. Como é que ele vai ensinar menino de peito? Isaías capítulo 28. Foi isso que ele falava nesse dia. A congregação fez tudo para cantar a música não decolou por nada. Hoje nós vamos cantar.
Ele já estava denunciando almas feridas, feridas, feridas. Se você é corrigido por Elohim, você fica ferido. Se você só o seu patrão, que você fica de bico com ele, mas você não pode responder, porque você depende do salário dele. Aquele que te contratou para trabalhar na sua obra, vai pagar o seu salário honestamente. E vai te dar o galardão, a recompensa do seu trabalho. Por que você está reclamando? Eu vou te mostrar alguém que se isola, chamado Baruch Spinoza. Ele vai se isolar. Ele vai se tornar alheio. Ele vai privar-se do convívio dos outros por causa do excesso de conhecimento. Ele não teve a sabedoria do apóstolo Paulo de isolar-se na Galácia para que fosse expurgado dele, saísse dele toda, fizesse uma abstração do espírito para purificação e brancura. Ele não teve a coragem de Paulo. Spinoza traz sobre ele, homem famoso, filósofo judeu famosérrimo, nascido na Holanda, em Amsterdã. Ele recebe treinamento rabínico, depois ele é exposto, ele é jogado fora da sinagoga, por causa do seu ateísmo. Ele é mandado embora da sinagoga. Privacidade e isolamento era seu prazer. Defendia vigorosamente a liberdade de pensamento e expressão. Irmãos, ele recebeu cargos importantíssimos dados por Luís XIV para ele ser um tutor muito bem pago. Ele rejeitou, porque Beatriz poderiam tomar dele, roubar dele o direito de ter o seu conhecimento, ter os seus sonhos quiméricos que não vão te levar a nada, a nada, a nada. Ele nega-se a si mesmo. O trabalho até para ganhar, ele nega. Spinoza. Ele nega ser professor de uma universidade famosa na Holanda. Ele nega-se. Porque preferia o isolamento. Por temer que lhe fossem impostas limitações ao seu pensamento e ao seu conhecimento arrogante, soberbo, às suas inquirições intelectuais e espirituais. Spinoza, que todos vocês já ouviram falar. A ciência considera que a pessoa que se isola por motivos banais, ela necessita de assistência médica. A Bíblia considera que o indivíduo enlouqueceu. A Bíblia considera que o indivíduo enlouqueceu. Vamos lá em Mateus capítulo 5. Por favor. A Bíblia considera que a pessoa enlouqueceu. Disse Yeshua, Hamashia, o Messias. Ela deixou de cumprir sua missão. E você vai ver aqui que a pessoa deixa de cumprir sua missão. E Yeshua clama, você e eu, para uma transformação radical, uma abstração do Espírito. Ele está na linha dos profetas de Israel. E Yeshua aqui, ó, aqui, na linha dos profetas de Israel. Sobre novos céus e uma nova terra que ele está anunciando. Que vai desabrochar um homem livre da escravidão do seu eu interior, da escravidão de você mesmo que não quer abrir mão, numa era messiânica, para deixar morrer a natureza carnal. Não quer. Vós sois o sal da terra, diz aqui, ó. Mas se o sal, versículo 13, Mateus 5:13, ele está em linha com os profetas de Israel. Vós sois o sal da terra. Na nossa tradução, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Ele ataca. E Yeshua vai atacar a loucura do povo de Adonai com o sal da terra. Porque o símbolo do sal é um fogo arrancado das águas do mar. É o sal. É ele. Então, é o símbolo do sal. E o seu símbolo é
ele é ao mesmo tempo uma quinta essência e ele é uma oposição. O que é uma quinta essência? É o que há de mais apurado em alguma coisa, é o sal. É o sal. É o que há de... Por isso que Yeshua vem aqui agora confrontar Israel com esse versículozinho de Mateus 5,13. Filosoficamente, a quinta essência é um extrato elevado ao mais alto grau de apuramento. O que há de mais puro, mais elevado, mais requinte. Lembrando que a quinta essência lembra os 5 livros da Torá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, você lembra como purificará o mancebo o seu coração? Guardando a tua Torá. Guardando segundo a tua Torá, diz o Salmo 119. Como purificará o coração? O sal, ele conserva a comida. Aqui, ó, nós vamos voltar no versículo lá. O sal, ele conserva a comida. Ele protege a comida contra o estrago, a putrefação. O sal contém uma virtude protetora e purificadora, pois faz dele um condimento fisiológico, necessário à vida. Um remédio, símbolo de incorruptibilidade e perenidade. Daí sua escolha para ser o símbolo de Israel. O sal é o símbolo de Israel. Por isso que Yeshua levanta, confrontando Israel com esse versículo. Confrontando, porém o sal, ele é oposição. Ele é fonte de esterilidade. Quando você encontra isso lá em Juízes, quando Abimeleque termina uma guerra contra uma cidade, ele vai e joga sal na cidade para torná-la estéril. Mas também ele é oposição. O mesmo sal é antídoto capaz de neutralizar a ação nociva da esterilidade, como fez Eliseu em Jericó. Ele torna estéril e ele tem o poder de desfazer a esterilidade. Eu não estou te levando aos textos todos, para que nós venhamos ler devagarzinho, porque não vai nos dar tempo. Nós precisamos almoçar depois com o Bruno, com a Andresa e com todos ali. Tá ok. Nós vamos devagar então. Você vai ver na Bíblia comigo, vamos em Números capítulo 18, por favor. Números capítulo 18. Eu vou voltar ao versículo de Mateus, capítulo 5, versículo 13. Mas vamos aqui em Números, para você ver o pacto de sal. É o pacto que Adonai faz com os seus sacerdotes. É o pacto de sal. Versículo 19 de Números 18. Versículo 19 de Números 18. Olha só, todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Eterno, dei-as a ti, aos teus filhos e às tuas filhas contigo, por estatuto perpétuo. É a aliança perpétua de sal perante o Eterno para ti e para a tua semente contigo. É o pacto, é a Berit Melar. O pacto é a aliança de sal, que não pode romper. Olha para você ver, segundo Crônicas, capítulo 13, que Adonai não pode romper esta aliança. Por isso que toda oferta no Levítico 3 traz uma especificação que é uma aliança que não se pode romper. Daí o emprego sistemático que vai acompanhar as ofertas e os sacrifícios. No 18º ano do rei Jeroboão, Abias começou a reinar sobre Judá. 3 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Micaía, filha de Uriel de Gibeá. Houve guerra entre Abias e Jeroboão.
Abias ordenou a peleja com um exército de homens valentes, 400.000 homens escolhidos, e Jeroboão dispôs contra ele a batalha com 800.000 homens escolhidos, todos homens valentes. Pôs-se Abias em pé no alto do monte Zemaraim, que está nas montanhas de Efraim, e disse: ouve-me, Jeroboão e todo Israel. Não vos convém saber que o eterno Elohim de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e aos seus filhos por aliança de sal? Por isso que Yeshua vai confrontar Israel com sal. Com o sal. Por isso que o emprego sistemático no Levítico 2, que todas as ofertas têm que conter sal. Como você vai ver que como a mesa é um altar e toda refeição um sacrifício, o hebreu ele vai dividir, ele vai oferecer aos seus convidados o pão e o sal. Você vai ver lá embaixo quando você descer, preste bem atenção. O Bruno e a Andresa estão dividindo, e esta congregação, estão dividindo com vocês, em primeiro lugar, o pão e o sal. O pão e o sal, símbolo de hospitalidade e de comunhão. Símbolo de hospitalidade e de comunhão. Na liturgia, o sal torna-se um sinal de pacto, de aliança, que deve ser acompanhada com todo o presente, com todo o corbã, com tudo aquilo que você oferece. Não é? Você leu ali em Números 18, versículo 19, toda oferta tem que conter sal. Levítico capítulo 2, versículo 13 e Ezequiel capítulo 43. Um hábito conhecido na Europa oriental de receber um hóspede oferecendo-lhe pão e sal é símbolo de amizade perpétua. Entre os hebreus pressupõe-se que toda refeição seja um sacrifício oferecido a Adonai. Pois o sal tempera a refeição do sacrifício em que Adonai recebe os seus fiéis e divide com eles a mesma alimentação. O sal não se corrompe, ele não entra em decomposição. Daí o sinal do pacto, da aliança, do eterno, que une Israel com Adonai. Une Israel com o eterno e une você com o eterno. Se você ouvir os ensinamentos da Torá, dos seus enviados, de Yeshua HaMashiach. Por isso, do costume entre os servidores de Hashem, do eterno ainda hoje, de começar toda a refeição compartilhando o pão e o sal. Vamos voltar em Mateus 5, como eu te falei que eu ia voltar. Para eu e você acabarmos de aprender. Mateus capítulo 5, versículo 13. Nossas traduções habituais falam do sal que se torna insosso. Nossas traduções habituais falam aqui, mas se o sal se tornar insípido, insosso. Como ninguém nunca viu o sal se tornar insosso, cloreto de sódio não. Ninguém nunca viu tornar insosso. É impossível o sal se deteriorar. Esse falso significado de sal, insosso ou insípido deriva de ideias errôneas. Uma associação de ideias errôneas no pensamento de Yeshua, de Jesus o Messias. Se o sal enlouquecer, por isso que eu disse, se você se isola, para Yeshua você enlouqueceu. Porque ele vem gritando aqui. O mesmo grito dos profetas de Israel, quando entendem lá no capítulo 40, que Isaías descreve que Israel estava reclamando de todo o trabalho realizado. E agora? E agora? Brigando com aquele que o contratou. Com que vai salgar se o sal enlouquecer? Ele não é útil para mais nada. O verdadeiro sujeito da frase não é o sal. O verdadeiro sujeito da frase aqui é Israel. E é você e eu. Não é? Povo de Adonai. Se esse povo enlouquecer e deixar de cumprir a sua missão,
Ai, ai, ai. Quem executará a missão de salvar o mundo? De ensinar a esta cidade a Torá? Quem? Quem? Não seremos mais suficientemente fortes para nada, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. É isso que Yeshua diz. Nós temos um exemplo detestável de isolamento, que é de um juiz de Israel chamado Gideão. E depois de uma guerra vitoriosa contra os midianitas. Mas eu quero lá só para te mostrar o iniciozinho, Juízes. Só não vou ler o texto inteiro, não. Juízes, capítulo 8. Só o início, para você saber qual foi o problema aqui. Que Gideão vai se isolar e recusa governar. Olha o versículo 1. Então os homens de Efraim lhe disseram: que é isso que nos fizestes? Que não nos chamastes quando fostes pelejar contra os midianitas? E contenderam com ele fortemente. Ele, provavelmente uma mágoa contida, o impediu de avançar. Uma falta de perdão o impediu de avançar. A mágoa não expiada, não removida do altar, não retirada do altar, nos leva ao isolamento não autorizado por Adonai. O fim do juiz Gideão foi a idolatria. Olha aqui, não vou ler, mas do versículo 22 ao versículo 27, só o 27, fez Gideão desse ouro, que pediu a Israel que desse a ele, porque ele não queria governar, e nem permitia que o seu filho governasse, versículo 23. Ele vai fazer uma estola, e vai levar toda a sua casa à idolatria, e todos aqueles que estiverem em volta dele. Esse é o juiz de Israel. Outro isolamento detestável na palavra. O isolamento de Aminon, filho de Davi. Seus sentimentos não disciplinados, não contidos, gerou-lhe limitação, impede Aminon de avançar com Adonai. Impede. Os sentimentos de Aminon cercearam sua liberdade. Limitaram, ele passou a ser escravo pelos desejos da sua carne, desejos sexuais. A Bíblia tem um rigoroso sistema de proibição sexual. Por quê? Da forma que Aminon fez com a sua irmã. Por causa dos seus desejos não freados. Ele se isola, se passa de doente. Para ele poder atrair a irmã a ele e manter um contato sexual com ela. Proibidíssimo pela Torá. Essa é prática do Egito, prática da Síria, prática dos cananeus. A Bíblia tem uma rigorosa legislação a esse respeito. Rigorosa. Então, o isolamento dá razão à alma não curada, irmãos. Para planejar ações que irão satisfazer os apetites sexuais. O isolamento é aqui para Aminon a sua morte. Depois Absalão vem e mata Aminon. O isolamento dá razão à alma não curada. Para planejar ações que irão satisfazer os seus apetites carnais. Eu vou te dar 3 motivos para você não seguir a Yeshua. Vou desafiar vocês. 3 motivos para você não seguir. Primeiro motivo, o Rabi. Para não seguir com Yeshua. E você cercear a sua liberdade de segui-lo. Com a sua própria vontade, com os seus interesses. Vá lutar, irmão, vá lutar e orar, orar e lutar. Para você ser livre de você mesmo. Primeiro motivo, para não seguir Yeshua, é isolar-se. Devido à extravagância do mestre, que ele vai criar nos seus seguidores. Se você for no capítulo 6 de João, você vai ver ali, quando Yeshua fala para os hebreus,
Se vocês não comerem a minha carne, não beberem o meu sangue, irmãos, não beber sangue para judeu. É proibido comer qualquer comida com sangue, quanto mais beber sangue. Aí você já sabe a extravagância de Yeshua. O que é uma extravagância? É aquilo que se desvia das normas comuns, usuais, do bom senso. São esquisitices, coisas fora do comum. Essas ações, quando você se vê nesse meio, vamos lá, João capítulo 6, é melhor eu ir lá. Capítulo 6 de João. É capítulo 6 mesmo? Deixa eu ver se é 6. É 6. Eu não vou voltar aqui atrás, porque é no versículo 54 que eu fiz citação de quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Mas eu quero ir no versículo 60 e 61. Muitos de seus discípulos, por causa da sua extravagância, ação que levava a coisas não muito comuns, as suas esquisitices, ouvindo isso, disseram, duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Compreendendo que seus discípulos murmuravam a respeito disso, Yeshua lhes disse, isto vos escandaliza? Isso é motivo de vocês tropeçarem e terem queda? É isso que Yeshua diz. O segundo motivo, olha aqui no versículo 60. No versículo, peraí, que eu vou voltar aqui em outro motivo que eu quero te dar. Esse é o da extravagância. Pedro, mais que depressa, chega lá embaixo e diz assim, olha o 66. A partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás e não andavam com ele. Porque ele era extravagante. Ele saía das normas comuns. Esquisito. Então perguntou Yeshua aos 12, não quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, eterno. Senhor, Adão, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Segundo motivo, é para não seguir com Yeshua e isolar-se. É a resistência do ensino ao ensino da palavra de Adonai que gera violência. Você sabe, capítulo 10, capítulo 11 de João, que o ensino da palavra vai gerar violência. E vai fazer muitos desistirem, deixar de seguir Yeshua. Deixar de segui-lo. O terceiro motivo para não segui-lo é isolar-se. É quando Adonai já não te puxa mais o suficiente. O que você está querendo dizer, pastora Sandra, que Adonai não me puxa mais o suficiente? Puxar significa mover alguém para junto de si. Estimular para herdar qualidades de ascendente. Que qualidade de ascendente é esse dos pais espirituais? Ele vai parar de te puxar para que você tenha as qualidades dos pais espirituais, Abraão, Isaac e Jacó. Por que ele vai parar, pastor? Por quê? Por que ele não vai puxar mais com força suficiente? Porque a árvore já deu fruto. Porém, a árvore rejeita comer o fruto. A árvore aqui simbolizando o homem. Nós estamos, olha o sonho que está aqui, desse tamanhozinho aqui, preso aqui, no meu papel, tá vendo aí? Eu e a pastora Sandra estávamos conversando, de repente ela pegou uma laranja, apertou a laranja, tem 2 laranjas aqui, em cada cestinha dessa. Aí eu vou pôr a Bia para perto. Você tem um pouquinho de força? Não, deixa o Roberto. Qual é a laranja que está mole? Não, por que você viu que é essa? Porque parece? É verdade? Está parecendo que ela está madura demais? Então vai, pega. Levanta, mostra para eles. Olha como ela está molinha. Cuidado, vai estourar. Não, Roberto. Agora aperta a outra. Viu? O sonho era, essa aqui está boa para ser ingerida. Essa aqui não, Ela já passou do tempo. Ela vai estragar. Aí a pessoa disse, pastora Sandra, eu te via com a laranja na mão, só que era ela molinha.
molinha a laranja. E eu dizia, e o que ela diz aqui? Estava passando do ponto. Logo em seguida me disse que Yeshua iria voltar na próxima semana. Não estamos aqui marcando data para a volta de Yeshua. Estamos falando que o tempo é curto, ele urge. Para você deixar-se tratar. Então, a laranja molenga não se pode ingerir. Ela já passou do tempo. Ela já está com gosto ruim. Ela não está boa mais. Toda molinha. A congregação dá frutos, mas não quer comer o fruto. Você peca contra Adonai. Aí o Espírito falou para ela, é o Salmo 22. Quando nós fomos lá no Salmo 22, que nós já oramos nesta manhã. Elohim, Elohim meu, por que me desamparastes? Judeus e cristãos concordam, todos os exegetas, que este salmo está falando de Yeshua HaMashiach. Por que me desamparastes? Você acha que ele estava dando um grito ali? Só eu estou sofrendo pelo mundo inteiro e você não tem misericórdia de mim. É esse grito? Você acha que foi esse grito? Ele deu um grito jurídico. Judeus e cristãos concordam que ali era uma derrelição. Desculpem, meu amor. Derrelição. Um grito jurídico. O que é uma derrelição, irmãos? Porque Adonai não abandona ninguém. Derrelição significa abandono e desamparo. Juridicamente é um abandono voluntário das coisas que são móveis, com a intenção de nunca mais tê-las para si. Isso que é derrelição. Esse é o grito de Yeshua. Ele gritou para tudo aquilo, voluntariamente. É o que você precisa gritar, meu irmão. Eu abro mão de tudo aquilo que é corruptível, que é passageiro. Coisas que não são, que são inconstantes, que são quimeras, que são fúteis. Para assumir uma vida com o eterno, porque o tempo urge. Por isso, não comer o fruto é um pecado. Porque você deixa de nutrir o corpo. Não estamos falando desse corpo aqui. Estamos falando de uma vocação que você deixa de cumprir. Você enlouqueceu. Você enlouqueceu. Você enlouqueceu. Você enlouqueceu. Segundo o prisma de Yeshua HaMashiach. Segundo o prisma de Yeshua. Eu quero que você vá lá no Salmo 22, que eu estou encerrando. Salmo 22. Livra a minha alma do poder da espada. Livra a minha alma do poder da espada, diz o salmista no Salmo 20. O salmo é tão maravilhoso que ele termina com ação de graças fantásticas, dando glórias a Elohim pelo benefício que Elohim havia livrado a alma dele do poder da Torá. Do poder da Torá. Olha aqui o versículo 20. Livra a minha alma da espada. Da espada. Da espada, do poder que a Torá contém. Quando você não se deixa tratar. E prefere se isolar. E prefere se isolar. Olha aqui o que ele diz. Olha a ação de graças do versículo 23 ao versículo 26. Olha. Vós que temeis ao Eterno, louvai. Todos vós, descendência de Jacó, glorificai. Temei todos vós, descendência de Israel. Vocês viram que a Sofia, o que orou aqui, foi o Salmo 115. Ela estava ali como mulher virtuosa que ela será. Orando o Salmo 115, que você foi testemunha de tudo que foi feito aqui. E ela encerra o Salmo. Como é que falou? Chamando a Israel, chamando todos aqueles que temem, os sacerdotes, a todos. Olha lá, confia que Ele pode te tratar. Ele pode tratar a minha e a sua alma. Lê aí no microfone, Léo, por favor. Meu tempo está acabando e eu... Confia. Confia. Isso.
vendo? Foi o que Sofia orou. Não foi nada combinado, não. Você pode, olha aqui o que ele diz no Salmo 22, versículo 24. Pois não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, não escondeu dele o seu rosto, mas quando ele clamou, o ouviu. Detivem o tema do meu louvor na grande congregação, pagarei os meus votos perante os que o temem. Ele pode tratar a sua alma. Agora eu quero te mostrar, para nós encerrarmos, o que a Torá diz no Levítico 26, vai lá. Sobre uma alma não tratada, que vai ser apanhada pela espada. A espada é a Torá. Uma alma não tratada. Porque a alma não tratada não te permite cumprir a sua missão. Você vai enlouquecer. E você não tem como salvar o mundo com a pregação da palavra. A oportunidade de arrependimento, irmãos. Olha o que fez Jonas, lá na profundeza dos mares, dentro da baleia. Ele se arrepende. Olha aqui o capítulo 26, versículo 14. Mas, se não me ouvirdes, e não cumprirdes todos estes mandamentos, se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, você não aceitar a disciplina de Adonai, não cumprindo todos os meus mandamentos, e assim violardes a minha aliança, então eu vos farei isto. Porei sobre vós o terror, a tísica, a febre, que consomem os olhos e esgotam a vida. Em vão semeareis a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Voltar-me-ei contra vós e sereis feridos diante de vossos inimigos. E os que vos odeiam dominarão sobre vós, e fugireis sem que ninguém vos persiga. Se depois de tudo isto não ouvirdes, eu vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Quebrarei a soberba da vossa força, e vos farei os céus como de ferro, e a terra como de bronze. Debalde se gastará a vossa força, pois a terra não dará o seu produto, nem as árvores darão o seu fruto, se andares contrariamente à vontade de Adonai. Há oportunidade de arrependimento para que você possa se levantar e cumprir a tarefa a qual Adonai... mas esse levantar é com arrependimento de pecados. Não é de qualquer jeito. Não é com invenção da sua mente, porque a Bíblia é muito organizada. E tem uma doutrina perfeita. Arrependimento de pecados, batismo, ressurreição dos mortos, imposição de mãos e juízo eterno. Uma doutrina muito bem regada por toda a palavra. Que o Eterno nos abençoe neste dia maravilhoso. Quando nós agora vamos comungar, tomar a nossa refeição, juntamente com Bruno e Andresa, eu queria ainda com vocês cantar Hakatá, antes de nós recebermos a bênção sacerdotal. Porque lá atrás, há uns 4 meses atrás, quando nós não conseguimos cantar como congregação, hoje vai sair. Aquela alma ferida que você vai entregá-la nas mãos do Eterno e vai crer que Ele pode curá-la. Ele pode libertar a você e a mim das mãos de você mesmo. É o que eu peço a Ele, para cada um de nós, em nome de Yeshua, o Mashiach.